Uhum. Você vai depois colar o rodapé? Bom, já iniciamos a gravação, então hoje, dia 7 de março de 2023, eu gostaria de abrir um pouco diferente o nosso fórum de discussões. Março representa um mês de luta. Nós estamos na semana que comemoramos o Dia Internacional da Mulher, e hoje o tema que a professora escolheu para nos contemplar com a sua didática, a sua experiência, que esse seja mais um passo para que a gente possa combater não só esta, como as outras formas de violência. Deixar para vocês que o nosso objetivo neste grupo, o nosso trabalho dentro da Secretaria de Estado, é que a gente possa proporcionar visibilidade social dessa problemática em específico, né? Que a gente possa, a partir de hoje, mais uma vez, que a gente possa provocar, trazer, promover maior vontade para que a gente possa diminuir, colocar um fim nessa normalização da violência com a mulher, que a gente possa dar continuidade nas nossas estratégias, nas nossas ações, findando aí o preconceito de gênero em todas as instâncias. Nós falamos, o nosso maior público é para o SUS, mas nossa intenção é que nossa voz atinja todas as instâncias dentro da sociedade. E trazer a professora Rossana aqui hoje com esse tema, primeiro que é uma honra trabalhar com ela desde o início das minhas atividades, e eu até separei uma frase de uma entrevista que ela deu, que uma das metas, né, alcançar a igualdade de gênero, empoderar todas as mulheres e meninas, e esse objetivo está dentro da agenda de 2030 do desenvolvimento sustentável da ONU. A doutora Rossana dispensa apresentações, foi nossa matriciadora única aqui por mais de 2 anos, e hoje a gente consegue estender isso para as outras escolas e universidades com a anuência dela. Então, professora, que a sua aula seja maravilhosa como todas, e hoje ela trouxe o tema para nós, violência obstétrica. A palavra é sua, muito obrigada. Oi, gente, boa tarde. A Adriana pensa tanto na parte da obstetrícia que ela disse violência obstétrica, mas hoje a gente vai falar de violência doméstica, né? Mas tudo bem. Perdão, fiquei emocionada de falar de violência, fiquei com a violência doméstica o tempo todo e falei obstétrica, me perdoe. Não, mas foi só no finzinho, tá? Antes disso você falou tudo certinho. A gente vai falar de violência doméstica e acho que foi muito significativo a gente pensar em falar dessa questão de violência doméstica, né? Nessa semana que a gente tem o dia 8 de março, que muitas vezes a gente olha como se fosse um dia para a gente comemorar a mulher, mas não é, né? Na verdade, 8 de março é um dia de luta pelos direitos das mulheres. Então, acho que é muito importante a gente olhar para essa perspectiva, né? Então, muitas vezes a gente vê lá no 8 de março, a gente ganha flores, né? Mas eu adoro flores, tá? Adoro ganhar uma rosa, adoro flores, mas que a gente entenda essa semana e esse 8 de março como um dia de luta. E eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre violência doméstica, olhando um pouco a perspectiva da saúde. Então, como é que a gente se insere nessa questão da violência doméstica? Porque eu vejo que é uma dificuldade grande para nós, profissionais da saúde, até entendermos o que está acontecendo em relação a essa situação. Então, se a gente começar, a gente olha para feminicídios em 2021, foram 1.319 mulheres vítimas de feminicídio, e nós temos que pensar que a cada 7 minutos, uma mulher é vítima de feminicídio.
Então, isso é uma coisa que é muito importante, a gente tem que estar olhando para isso, né? E temos que estar pensando nessa situação para a gente ver como é que a gente vai lidar com isso. Se nós olharmos a questão do feminicídio de 2019 a 2021, eu queria mostrar para vocês que assim existe uma variação de acordo com os meses, né? Mas se a gente olhar de uma forma assim geral, então em cinza clarinha aqui está 2019, né? A gente vai ter 2020 aqui nesse pink, né? Nesse rosa mais choque, e aí eu chamo a atenção aqui para o momento da pandemia, principalmente onde teve mais isolamento, né? Então, se a gente olhar o mês de março, abril, aumentou o feminicídio. Então, é isso que se fala quando a gente diz que o feminicídio aumentou durante a pandemia, é principalmente nesse momento de isolamento, onde teve uma convivência maior, e aí depois ele volta a aumentar aqui na segunda onda da pandemia, e aí depois ele cai um pouco mais no segundo trimestre, volta a aumentar de novo aqui no final do ano de 2020, né? E aumenta aqui novamente. Então, todas as vezes que a gente teve momentos onde teve uma convivência maior dentro de casa, da mulher com o seu parceiro, ou da mulher com outras pessoas do convívio dela, acabou aumentando este feminicídio. Então, é algo que a gente tem que estar atento para essas variações que a gente teve. Quando a gente olha a taxa de feminicídio por unidades da federação no ano de 2021, né? Então, no Brasil, a gente tem aqui 1,2, né, para cada 100 mil mulheres, isso é o do Brasil, de São Paulo foi 0,6, mas nós temos alguns estados, Mato Grosso do Sul, né, Piauí, Tocantins e Acre, onde foi praticamente o dobro, esses 4 últimos aqui, o dobro do que a gente vê no Brasil, e mesmo assim, se nós pensarmos, olha o número de estados, são 7 estados que estão abaixo dessa média nacional, a grande maioria acima da média nacional, e aí vocês vão falar, mas como assim, né? Eu acho que São Paulo está puxando essa média para baixo, mas ainda com valores muito altos, porque feminicídio não é uma coisa que é para acontecer. Então, 0,6 a cada 100 mil mulheres é muito, né? Nós temos que pensar na nossa população do estado de São Paulo, que a gente tem ali 40 e poucos milhões de pessoas, mais da metade dela são mulheres, esse 0,6 representa um número absoluto muito grande de mulheres morrendo por feminicídio. E por que a gente está falando de feminicídio? Porque a violência doméstica tem uma relação muito grande com o feminicídio. E quando a gente olha o local de morte dessas mulheres, aqui são dados de 2018 e não mais de 2021, nós vamos ter que 30% das mulheres morrem na sua residência e 71% vai morrer em outros lugares. E quando a gente fala de violência doméstica, qualquer mulher pode ser vítima de violência doméstica. Ela sendo rica, ela sendo pobre, ela sendo branca, negra, no campo ou na cidade, moderna ou antiquada, católica ou ateia. Então, esse é um ponto que, para a gente na saúde, a gente tem que quebrar esse paradigma. Pode ser, e sim, acontece com uma frequência maior para as mulheres pobres, negras ou pardas, sim, acontece, mas não significa que uma mulher rica não vai ser vítima, que uma mulher branca não vai ser vítima, que no campo vai ser maior ou menor do que na cidade. Então, nós, no nosso atendimento à saúde, nós temos que olhar para a questão da violência doméstica. E, invariavelmente, nós não olhamos para a questão da violência doméstica, muitas vezes até
a gente, como profissional de saúde, a gente se omite daquilo que a gente não sabe como lidar. Tá? Então, se eu não sei o que fazer com aquilo, eu prefiro não perguntar, porque se eu perguntar e eu tiver uma resposta positiva, eu tenho que tomar uma atitude. Então, o convite hoje aqui é para que a gente deixe de se omitir em relação à violência doméstica. Para a gente não se omitir, a gente tem que entender um pouco mais da violência doméstica. Então, um dos pontos importantes é que a violência doméstica ela acontece em todas as idades. Tá? Então, a gente vai ter que 1,4 é para menores de 18, a gente vai ter a violência doméstica de 18 a 59, isso eu estou falando só em mulheres, né? Mas a gente também tem violência doméstica em 15%, a distribuição 15% é para mulheres com mais de 60 anos. Então, isso tem que estar no nosso radar, e em relação ao feminicídio, nós vamos ter que 91% entre 18 e 59 anos, mas também acontece em menores de 18 e maiores de 60 anos. Quais são as barreiras que a gente tem que enfrentar se nós quisermos mudar essa realidade? A primeira barreira para enfrentamento, né, são coisas culturais. Por exemplo, culturalmente se diz que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, né? Roupa suja se lava em casa. Então, culturalmente, a gente tem que se meter, sim. E aí, eu lembro que alguns anos atrás, né, o Magazine Luiza fez uma campanha que era em briga de marido e mulher, a gente mexe a colher, né? Tinha uma colherzinha que as pessoas recebiam, e aí é algo que a gente também tem que olhar, né? E eu vou mostrar para vocês por que é tão importante que nessas brigas e que nessas situações, a gente, como cidadão, a gente olhe para isso e se meta, porque isso é o que a gente vai olhar quando a gente olha para o ciclo de violência. Tá? Dentre essas situações, a gente ainda tem outras justificativas para esse enfrentamento. O IBOP, por meio do Instituto Patrícia Galvão, em 2006, fez uma pesquisa perguntando o que as pessoas acham que acontece quando a mulher denuncia a violência doméstica. E aí, 33% diz que quando o marido fica sabendo, ele reage e ela apanha mais. Tá? Essa é outra justificativa que as pessoas usam para não denunciar, para não enfrentar a questão da violência doméstica. E aí, somando isso a coisas como esses ditados populares, a gente não enxerga a violência doméstica, e quando a gente enxerga, nós não nos responsabilizamos pelo combate à violência doméstica. Então, o primeiro ponto que nós temos que olhar é como é que a gente reconhece a violência doméstica. Então, o que nós temos que fazer para reconhecer? Primeiro, olhar para os tipos de violência e entender que não é até que a morte nos separe. E muitas vezes, na violência doméstica e no ciclo de violência, isso vai levar até a morte os separar. Ou a gente interfere, ou isso vai chegar nesse ponto. Um outro ponto para nós olharmos é para a questão da violência física. E aí a gente tem o espancamento, o estrangulamento, arremesso de objeto, pontapés, e vai terminar no assassinato. Muitas vezes, isso ocorre paralelamente à violência psicológica. Uma análise de 2010 mostrava que quase 32 mil mulheres tropeçaram e bateram em cheio na maçaneta da porta. E por isso elas tinham um olho roxo. Tá? Se a gente olhar aqui, quantos de nós já tropeçou e bateu em cheio o olho na maçaneta da porta? Tá?
Então, quando a gente escuta esse tipo de história, a gente tem que refletir se isso não é uma violência física. E muitas vezes, o que é mais importante é identificar a violência psicológica. Porque a violência psicológica que vem por meio de ameaças, de xingamentos, de gritos, de imposição de medo, de humilhação, isso é o primeiro passo que vai levar depois à violência física e, finalmente, ao feminicídio. Então, por exemplo, impedir a mulher de trabalhar, de sair de casa, de se vestir como gosta, reclamação excessiva das coisas que ela faz, tá? Então, por exemplo, situações, vamos dizer, situações que a gente pode encarar até no nosso ambiente familiar, tá? Então, a gente vai fazer vai almoçar na casa de alguém da nossa família e o marido da pessoa fala: poxa, olha, ela não sabe nem fazer um arroz direito. Tá? Poxa, como dona de casa, ela é péssima. Ela sempre exagera tudo o que acontece. Tem medo de tudo. Então, são coisas que vão levando essa mulher a ter uma situação onde ela vai cada vez mais se sentindo inferior, tá? Se sentindo menos empoderada, e muitas vezes, numa situação familiar, quando a gente vê um familiar nosso sendo desqualificado, qual é a nossa tendência? É a gente se afastar dessa situação. Então, na próxima vez que você for convidada para almoçar na casa daquela pessoa, você fala: poxa, eu não quero ir. O marido dela humilha ela o tempo inteiro. Eu não gosto de ver o nosso familiar sendo tratado desse jeito. Isso não acontece só com família, não, gente. Isso acontece com amigos nossos, né? Que você fala: poxa, eu não gosto do jeito que o marido dessa minha amiga trata ela, então eu prefiro não estar junto. E este isolamento é o que vai levar a mulher a ficar numa situação cada vez mais vulnerável e cada vez mais isolada. Então, isso é muito importante que a gente identifique essa situação. Como que a gente identifica isso numa consulta médica? Tá? É o marido que não deixa... existem duas coisas e que nós precisamos analisar isso num prisma, tá? É muito importante a participação do companheiro nas consultas de pré-natal, nos exames de ultrassonografia. Isso é muito bom se isso se traduz em apoio. Mas se quando a gente faz uma pergunta, quem responde é o marido, ou a mulher tem que olhar para o marido para ver o que ela pode responder, ou se quando ela responde, a seguir, vem um comentário de repreensão ou de humilhação para aquela resposta, isso é uma violência também, e vai entrar no kit das feridas que não aparecem. Então, nesses momentos, a gente tem que pensar e ouvir. Por exemplo, no exame de ultrassonografia, onde a gente fala, a gente examina, né, e chega à conclusão que vai ser uma menina. E aí a gente falou: olha, vai ser uma menininha. E o marido comenta: mais uma vez é uma menina. Essa mulher nunca consegue me dar um filho homem. Isso tem que acender um alerta. E são nesses alertas que a gente não percebe que pode estar acontecendo uma situação de violência. A outra situação é a violência sexual.
uma atividade sexual praticada por um homem contra a vontade da mulher, através da força, ameaça ou intimidação, mesmo quando ocorre dentro do casamento ou nas relações de namoro. Outros atos, como forçar a mulher a praticar sexo oral, sexo anal, passar a mão no corpo da mulher ou da menina, e é sempre uma relação de poder. Então, por exemplo, se você não fizer isso que eu quero, eu não vou deixar, eu vou falar mal de você para o nosso filho, eu vou afastar o nosso filho de você. Então, sempre a gente tem que olhar essa situação da violência por esse prisma de poder. E quando nós estamos falando nessa situação de desqualificar, é aqui que começa o exercício do poder. Então, é muito importante a gente estar entendendo como é que é essa dinâmica de violência doméstica. O primeiro ponto que a gente tem que identificar são sinais de controle, tá? Se a mulher tem medo, se ela tem medo de falar, se ela tem medo de se colocar, se você começa a perceber que cada vez mais essa pessoa vai se fechando, se o companheiro ou companheira controla as finanças, a gente tem muita gente que trabalha e que quem controla totalmente a finança é o companheiro. Se a mulher pode ou não questionar aquilo, se ela se veste como quer, ou se em algum momento ela fala, poxa, eu adorava usar uma saia assim, um vestido assim, mas eu não posso mais. Se tem algo, ou alguma forma, se tem que fazer algo, ou fazer alguma coisa de um jeito diferente que desagrada a mulher, se ela tem que dar acesso às senhas para esse companheiro, tá? E aí eu queria chamar muita atenção para quem está atendendo adolescente, ou para cada um de nós que tem acesso aos adolescentes, sejam eles nossos filhos, nossos sobrinhos, ou o que for, quando isso acontece no namoro, tá? Então, se no namoro a gente já observa estes sinais de controle, isso não vai dar certo. Porque nós vamos, sim, entrar no ciclo da violência. E entender o ciclo da violência é muito importante para a gente como profissional de saúde. Porque nós temos todos uma questão de muito preconceito com a situação da violência doméstica. E eu queria que todo mundo olhasse para a situação da violência doméstica, pensando se as nossas atitudes, e aí como cidadãos ou como profissionais de saúde, estão favorecendo a perpetuação do ciclo de violência. Como é que acontece a violência doméstica? Sempre vai acontecer um momento de tensão. Na tensão, a gente tem agressão verbal, crise de ciúme, destruição de objetos, ameaça, a mulher passa a ser submissa e amedrontada. Ela se culpa daquilo que acontece e procura justificativas, tá? Então, por exemplo, numa crise de ciúme que a pessoa joga objeto, ameaça, ou porque ela, por exemplo, vamos para uma situação mais simples, né? Hoje a pessoa cozinhou uma abobrinha recheada e o companheiro ou a companheira não gosta de abobrinha recheada e ela chega, pega aquela panela e joga no chão. Tá? Isso é uma tensão que você está vendo acontecer e a mulher, nessa situação, vai responder, mas eu sabia que ele não gostava de abobrinha recheada e mesmo assim eu fiz. Isso é algo que é muito comum neste momento da tensão. A partir do ponto que esta tensão
vai aumentando, nós vamos viver uma situação de um episódio agudo, que pode ser uma agressão verbal ou física, grave e constante, e a mulher, então, passa a viver numa situação de ansiedade e medo. Ela passa a ter medo daquela agressão. Muitas vezes é nesse episódio agudo que nós vamos estar observando a denúncia, tá? A denúncia feita numa delegacia da mulher, ou a denúncia feita mesmo num sistema de saúde, tende a acontecer no episódio agudo. Raramente nós vamos ver a denúncia acontecer no momento da tensão. Geralmente é neste episódio agudo. Só que logo depois do episódio agudo, a gente vai ter a fase de lua de mel, onde o agressor vai se mostrar arrependido, sentindo culpa, remorso, jurando que nunca mais vai agir daquela forma violenta, se mostra apaixonado e a mulher acredita que aquilo não vai mais acontecer. E é neste momento que, se ela conseguiu fazer uma queixa aqui, ela vai retirar a queixa. E aí é muito importante que a gente tenha uma ideia que é o seguinte: para que uma mulher consiga fazer uma queixa e dar andamento a esta queixa, normalmente este ciclo de violência já está acontecendo há 8 anos. Tá? 8 anos. Essa é a média. Então, eu queria que todo mundo olhasse para essa situação aqui e gravasse isso na cabeça. Porque depois dessa lua de mel, vai de novo aumentar a fase de tensão. E aí a gente vai ter um novo episódio agudo. E este próximo episódio será mais grave do que o primeiro. Tá? Então, o primeiro pode ser uma agressão verbal, o segundo pode ser um empurrão, o terceiro pode ser um soco, e aí a gente vai progredindo nessa situação desse episódio agudo. E na lua de mel, também ela vai ser proporcional ao episódio agudo. E nós temos que lembrar que, antes de acontecer esse episódio agudo, esta fase de tensão é que vai levar à diminuição da autoestima e ao afastamento da mulher do seu ambiente. Então, por exemplo, aquele controle exagerado vai afastar de familiares, vai afastar de amigos, o controle financeiro vai levar com que a pessoa não tenha autonomia. Então, é muito importante que a gente olhe para esse ciclo e pense na seguinte situação: nunca pense que a mulher não quer sair do ciclo. Ela não consegue sair do ciclo de violência. Por isso é que essa mulher precisa de ajuda. E por que ela não consegue romper esse ciclo de violência? Primeiro, porque a gente vai ver que a grande maioria, tá? Mais de quase 60% dessa violência doméstica vai estar acontecendo com companheiros ou esposos. E 42% vai estar acontecendo com alguém que tem algum vínculo de parentesco com essa mulher. E nós vamos ficar ali com um número pequeno que vai acontecer de pessoas que não estão ligadas afetivamente a esse agressor. E quando a gente olha para a questão do feminicídio, nós vamos ter que 95% acontece com companheiros ou esposos dessas mulheres. E aí, nós temos que pensar, então, quais são as dificuldades para romper esse ciclo?
ligação afetiva com o agressor, medo de uma violência ainda maior. E esse medo da violência maior, ele acontece pelo fato de que depois da lua de mel e da tensão, a próxima violência será maior, tá? Então, como a pessoa já vem vivenciando por anos aquela violência crescendo, ela vai dizer, se eu tentar sair disso, a violência vai ser maior. O segundo ponto, o terceiro ponto, é a vergonha de vizinhos, amigos e família. E essa vergonha, ela é agravada, muitas vezes, por atitudes nossas, né? De dizer, mas por que você não sai disso? O que falta para você entender que isso tem que acabar? Por que você não termina esse casamento? Por que você não denuncia? Então, este tipo de postura nossa, de mais uma vez levar a culpa para a pessoa que não consegue sair do ciclo, isso simplesmente aumenta a vergonha e dificulta cada vez mais a pessoa romper o ciclo. Outro ponto que tem é medo de prejudicar tanto o agressor quanto os filhos. E aí, esse medo de prejudicar o agressor, ele está muito ligado àquela fase do ciclo que é a lua de mel. Porque, na verdade, exceto o momento da agressão, essa pessoa é carinhosa, essa pessoa é amorosa. Então, a pessoa que vive nesse ciclo, ela está sempre nessa dúvida, né? Sem entender direito para que lado ela deve ir. Outro ponto importante, até que se chegue numa violência física, a autoestima dessa mulher é destruída. Então, ela se sente culpada, fracassada, e ela se culpa pelo que acontece. E como existe uma tendência a controle financeiro, este controle, não deixando a mulher trabalhar fora, ou então tendo as senhas de todos os cartões, gerenciando tudo que acontece na conta, faz com que ela não tenha condição financeira de sair desse fluxo. E isso leva à perda da identidade, da autoestima e da autoimagem. E como é que a gente pode fazer o atendimento à mulher que é vítima de violência doméstica? 2 pontos principais. Prepare o ambiente e se prepare. Tá? Primeiro ponto, a gente tem que ter um ambiente onde a pessoa se sinta acolhida, onde nós possamos dizer que essa pessoa vai conseguir ser ouvida sem interrupções, sem gente abrindo a porta o tempo todo. E se prepare para acolher, para ouvir muito mais do que falar, para entender qual é a dor, para entender quais são as dificuldades que essa mulher está sentindo. Porque se você não estiver preparado para isso, é melhor nem começar, tá? Realmente você não vai conseguir fazer o bem para essa pessoa. Então, eu acho que esse é um ponto que você tem que analisar qual é a sua condição para esse atendimento. E se você não tem condição, vamos buscar ter, tá? Mas olhe para essa mulher dessa forma. Um estudo feito na Austrália, numa maternidade terciária, né, que analisou 471 mulheres, e também já foi apresentado aqui um estudo feito pela Unicamp, né, 1 em cada 10 mulheres tinha sofrido algum tipo de violência pelo parceiro nos últimos 12 meses. Quase 30% já tinham vivido um relacionamento violento. 25% tinha medo do parceiro e 12% foram estupradas por seu parceiro. Isso foi feito com 471 mulheres que trabalhavam numa maternidade terciária. Por que eu estou apontando isso? Porque a gente não sabe nem como estão as relações e como está a proteção
dos nossos profissionais de saúde. Se eu tenho uma situação dessa, como é que essas mulheres vão conseguir cuidar de quem está sofrendo uma violência doméstica? Se a gente olhar para quem está trabalhando com a gente nas maternidades, nas UBSs, será que o nosso companheiro do lado está sofrendo uma violência doméstica calada? E será que, ao sofrer uma violência doméstica, ele tem condição de atender alguém que tem uma violência, que está passando pela mesma situação dele? Então, eu acho que a gente precisa olhar para essa situação também, para a gente poder se preparar. A gente tem que ter uma relação de confiança, garantindo privacidade. Escutar. Eu acho que escutar talvez seja o maior problema que nós estamos tendo no mundo, né? A gente pergunta respondendo. Ao invés da gente perguntar o que está acontecendo, perguntar, olha, hoje a gente pode dizer, né, está até na cartilha da Unicamp, uma forma direta de perguntar, dizendo, olha, a gente sabe que hoje tem muita situação de violência, você de violência, seja verbal, seja violência sexual, ou até mesmo violência física. É importante, se você tiver vontade de conversar sobre isso, a gente está aberto, né? Agora, eu não posso perguntar, você não sofre violência doméstica, não, né? Não. Eu não estou dando tempo, eu não estou ouvindo. É muito difícil para alguém admitir que passa por uma violência. E não julgue, tá? Nunca se esqueça que a pessoa que está num ciclo de violência não sai porque não consegue, não é porque ela não quer. E um outro ponto importante que a gente precisa aprender a conversar é sobre um plano de emergência. Como a gente sente, eu vou dizer para vocês uma palavra forte, tá? Mas como a gente, em alguns pontos, é como se a gente sentisse até raiva da pessoa que está vivendo numa situação de violência e não sai daquilo. Isso eu não estou falando como profissional de saúde, tá? Eu estou falando como pessoa mesmo. A gente julga e a gente não conversa sobre um plano de emergência. Se acontecer alguma coisa muito grave, você tem uma cópia da chave da sua porta guardada? Você tem um lugar para onde você possa ir? Isso não é falado, né? E muitas vezes, talvez uma conversa sobre um plano de emergência, enquanto é a única coisa que a pessoa tem condição de ouvir naquele momento. Talvez ela não tenha condição de sair daquela situação, né? E aí eu queria chamar muita atenção na questão da saúde, tá? Para que todos nós prestássemos muita atenção para a questão de depressão pós-parto. A violência doméstica, quando a gente olha para a gestante, tá? E para a violência durante a gestação e puerpério, ela acontece da seguinte forma: no primeiro trimestre, ela acontece bastante. Aí, no momento que a barriga começa a aparecer até o parto, ela diminui e ela volta a acontecer após o parto. Então, prestem muita atenção nas situações de depressão pós-parto. Pacientes que não eram usuárias de álcool e droga e começam a usar, ou tentar entender por que as pessoas estão utilizando álcool e drogas. Histórias de tentativa de suicídio e a saúde mental dos filhos. Então, nas unidades básicas de saúde, sempre pensar que qualquer uma dessas situações pode ser um sinal de alerta para a gente, para a violência doméstica. Quando a gente olha para a violência doméstica, a gente tem que pensar assim: primeiro, que ela está muito mais perto do que a gente imagina, né? Ela está aqui do nosso lado e a gente está ignorando essa violência doméstica. Segundo, que a violência verbal, a violência psicológica, o controle sobre a vida da pessoa
tem um malefício enorme. E é assim que começa esse ciclo. E mudar ou não essa realidade é uma coisa que tem que ser uma decisão de cada um de nós. Porque a violência doméstica, para terminar, o que eu ia dizer para vocês é o seguinte: a única forma que a gente tem para mudar essa realidade de violência doméstica é a gente entender que violência doméstica é um problema meu, é um problema seu e é um problema nosso. Porque se a gente não se envolver de corpo e alma nessa situação e dar esse suporte para essa mulher, para que ela consiga mudar essa realidade, nós vamos acabar lidando só com as situações do feminicídio. Então, eu acho que o mais importante para tudo isso é identificar, criar ambiente acolhedor e conseguir trabalhar com essa situação da violência. E acho que, pensando no nosso estado, né, nós precisamos ter muito claro para onde a gente encaminha uma mulher que está sofrendo violência, que foi identificada numa assistência pré-natal, num cuidado que a gente está fazendo, e como a gente realmente pode dar esse suporte, e lembrar que toda crítica, todo julgamento só está... a única coisa que a gente consegue com isso é contribuir para o isolamento dessa mulher, e esse isolamento vai ser responsável pela perpetuação da situação da violência até que ela acabe, e ela só tem um jeito de acabar, e ela só acaba em morte. Então, ou a gente ajuda e dá um suporte para a mulher interromper o ciclo, ou vai acabar em morte. Então, é isso que eu tinha que dividir com vocês, e que a gente entenda que isso tem que, sim, ser um problema nosso, e que, ao ver uma violência, ninguém pode se calar, senão nada vai mudar. Obrigada. Obrigada, doutora Rossana. Eu vou ler aqui no chat. A Mônica Bonfim escreveu: nenhuma mulher está a salvo, mas 66% das mulheres vítimas de feminicídio são mulheres negras, e o feminicídio tem caído entre as mulheres não negras e aumentado entre as negras. Você quer abrir o microfone, Mônica, e trazer a sua... Oi, boa tarde a todos. Eu estou aqui sem a câmera, e acho que essa é uma realidade, né, muito que as estatísticas, os trabalhos já vêm mostrando esse aumento, inclusive na área do direito, as pessoas falando que a Lei Maria da Penha conseguiu proteger as mulheres brancas, mas não consegue proteger as mulheres negras. Isso muito em função, muito provavelmente, porque a gente precisa de mais estudos em relação a isso, mas as condições de vulnerabilidade das mulheres negras, né, que têm menor escolarização, trabalhos mais precarizados, moram em regiões periféricas, então a denúncia, a delegacia da mulher, os equipamentos públicos não estão tão disponíveis. Então, acho que essa é uma questão. E a outra, eu acho que uma coisa importante é que a gente sempre fala muito da violência física, né? E é verdade, porque é ela que escancara, mas a violência psicológica, né, que é isso, a mulher pode ter muito mais dificuldade de reconhecer que ela vive uma situação de violência porque ela nunca sofreu uma violência física, né? Então, ela tem os momentos, as fases de tensão, né? Ela tem uma forma de punição ou de agressão, pode ser um silêncio, um tratamento de silêncio. E como ela nunca recebeu um tapa, ela vai ficando nesse ciclo, né, de baixa autoestima, né, de se sentir desqualificada, né, com muito mais dificuldade de romper esse ciclo. E, por exemplo, chama atenção a questão do suicídio, né, entre as mulheres. O suicídio entre mulheres está muito associado à questão da violência doméstica. Então, acho que era isso que eu gostaria de trazer,
como um alerta. E, às vezes, a mudança pode ser simplesmente no comportamento. Então, quem trabalha com alguém, porque acho que isso no consultório talvez seja mais difícil de perceber, mas como a gente fala aí dos mesmos dentro dos profissionais da área da saúde, né? Então, aquela mulher que você conhece, que era vivaz, que era alegre, que tinha um brilho próprio, que de repente você vê ela perder o brilho. Ela pode estar numa situação de violência doméstica. Mônica, foi super importante isso que você colocou. Quando eu quis chamar a atenção, né, que não são só as mulheres pobres, que não são só as mulheres negras, é exatamente pela situação que a gente vê em consultórios médicos, até na rede de saúde suplementar e privada, né? Ninguém olha também que essas mulheres podem sofrer violência, né? E eu acho que isso precisa ser olhado também. Concordo com você que sim, a violência tá mais ligada à população negra, né? Isso é evidente, a população mais vulnerável, e aí tem algo grave que você também pontuou, que é o seguinte: se a violência já está mais instalada nesta população, fica mais difícil ainda que a pessoa identifique a violência psicológica como sendo violência, né? Porque talvez ela já venha de um lugar, ela já tenha vivido situações de violência. E aí isso vai virando uma bola de neve, porque eu convivo com a violência com a minha mãe, depois a violência acontece comigo, eu tolero um pouco mais porque eu já me acostumei com o ambiente violento, então isso é algo muito grave, e a Lei Maria da Penha, né, é uma discussão muito grande que tem sido feita, porque assim, a lei é muito importante, né, mas a própria Maria da Penha era alguém que tinha uma situação, né, de não vulnerabilidade alta, né? Então, assim, ela também conseguiu esse acesso e toda essa movimentação por conta disso. Então, eu acho importantíssimo isso que você está colocando, né? E que a gente esteja atento a cada um desses sinais, tá? A Janaína trouxe exatamente a importância do acolhimento e das estratégias, para protegê-la daquela situação. Conhecer a rede intersetorial, os fluxos, a rede de apoio da mulher. Que tema mais triste e revoltante. Falar deste tema no mês de comemoração mundial da luta das mulheres pela igualdade de gênero é de difícil digestão. Ainda muito por evoluir, mas que todas as mulheres possam comemorar esta data em paz num futuro muito próximo. Janaína, Desculpa. Janaína, assim, eu acho triste, né, todas essas situações, mas eu acho que a gente tem que falar, sim, né? E aí eu acho que você deu uma dica aqui que eu achei bem importante, e aí eu vou fazer um desafio para todo mundo que está aqui, né? Tirando a minha pessoa e a Adriana aqui, nós estamos em 115 pessoas. Então, eu queria colocar aqui um pedido para que todo mundo, na unidade de saúde que trabalha ou que esteja sobre a sua gestão, que identificasse a rede intersetorial e os fluxos e a rede de apoio para a mulher e colasse isso em algum quadro, tá? E divulgasse isso para todos os profissionais, seja da UBS, do pronto-socorro. Nós precisamos divulgar isso mais. O único jeito que a gente tem de quebrar o ciclo é o profissional saber para quem ele pode encaminhar aquela mulher para que ela tenha apoio. Porque se a gente não fizer isso, nós não estamos fazendo nada. Então, eu queria fazer um pedido para todo mundo que está aqui, que procure saber, dentro da sua cidade, da sua região,
para onde a gente encaminha alguém com quem a gente identificou uma violência doméstica, para que essa pessoa possa ter o apoio necessário. Doutora Rossana, eu queria contribuir com isso e dizer que a Secretaria de Saúde de São Paulo tem uma coordenadoria que toma conta das violências como um todo, e a violência doméstica está inserida nessa questão. Então, quando é colocada a propositura e a necessidade de que essa rede esteja formalizada, consolidada, e aí vocês até viram a minha fixação por violência obstétrica, mas não, porque a violência está para além do ciclo gestacional e puerperal, né? A gente precisa pensar em integralidade, então é isso que a gente está colocando o tempo todo aqui, das questões de gênero mesmo, e o quanto esse ciclo vai se perpetuando. E nós, como nós temos responsabilidades de, é isso que a doutora Rossana está falando, de conhecer a rede. Se essa rede não existe, ela precisa ser constituída, ela precisa estar formalizada, porque se você, um exemplo, né? Se você atende uma determinada violência, e aí, se você não se preocupa com a intersetorialidade, este usuário, esta usuária retornará para o núcleo de violência, e nós somos corresponsáveis por perpetuar isso. Então, acho que isso que a doutora Rossana trouxe, e essa provocação de que cada um olhe para os seus locais de assistência, é isso, tá bom? Eu acho que é muito importante que isso sirva como uma reflexão para a continuidade depois dessa aula que a doutora Rossana está nos presenteando. O Rafael Fonseca. Boa tarde. Se me permitem as falas, me fizeram pensar e gostaria de saber se há alguma estratégia nova ou discussão a respeito de atenção, tratamento à pessoa que realiza violência, bem como ao homem que realiza violência. E se alguém sabe mais sobre novas estratégias e intervenções pautadas na cultura de paz. Rafael, no meu entendimento, e aí eu estou dando uma opinião muito pessoal mesmo, tá? No meu entendimento, eu acho que são duas coisas que precisam ser tratadas de forma separada, tá? Por quê? Porque o ciclo de violência, ele só quebra se a mulher sair do ciclo, ele não vai quebrar de outra forma, tá? Agora, o tratamento para alguém que é violento, esse é um outro assunto, né? No meu entendimento, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque, por exemplo, a gente não pode correr o risco da gente também entrar na lua de mel, entendeu? Porque na lua de mel parece que tudo vai dar certo e que a violência não vai acontecer mais, entendeu? Só que ela vai acontecer mais e ela vai ser pior no próximo. Então, eu acho que são coisas que a gente tem que separar. Violência doméstica é crime, a pessoa tem que pagar pelo crime que ela está cometendo, e sim, pessoas que têm comportamento violento podem fazer acompanhamento psicológico, podem ter terapias cognitivos comportamentais, né, que podem ser feitos. Acho que até, se a gente pensar assim, talvez pensando mesmo em sistema prisional nosso, né, talvez fosse algo que devesse ser investido nessas questões de violência. Mas eu trataria a pessoa violenta para que ela pudesse, sim, ir para uma cultura de paz dentro do sistema prisional. Não fora do sistema prisional, tentando fazer com que alguma coisa melhorasse, né? A violência não é algo que a gente deva
classificar como sendo uma doença, tá? Existem doenças que levam à agressividade, existem doenças que levam a algumas alterações, né? Mas violência tem que ser tarjado de violência, tem que ser crime e a pessoa tem que ser afastada de quem ela está cometendo a violência. E aí, isso ainda é algo que é mais complicado ainda, Rafael, pelo seguinte, talvez, se a gente identificasse um pouco mais as situações onde está ainda numa questão de uma violência psicológica, você conseguisse trabalhar um pouco melhor, né? Mas eu acho que esses comportamentos, primeiro que a gente tem essa dificuldade de identificar, você acaba identificando já a violência física. E quando já acontece a violência física, esse ciclo já está perpetuado. Então, é muito difícil que a gente consiga resolver isso, né? Por exemplo, se eu percebesse num relacionamento dos meus filhos com alguém uma situação de violência, mesmo que fosse uma violência psicológica, eu acho que eu orientaria os meus filhos a sair daquele relacionamento e orientaria a pessoa que tem esse tipo de comportamento que procurasse ajuda. Mas eu não conseguiria orientar um filho meu a continuar com o relacionamento e tentar, sei lá, numa terapia de casal, resolver esse problema. Eu acho que essa seria a minha opção, né? Acho até importante deixar aberto, não sei se alguém tem pensamentos diferentes, mas para mim é muito claro, né? E é uma coisa clara neste ponto, né? Se dois amigos, sei lá, se dois conhecidos estiverem num bar e um bebeu muito e bateu no outro, machucou muito o outro, ele vai ser preso. Acabou, não tem o que discutir. E aí a gente resolve isso daí depois. Eles podem até se perdoar, mas enquanto eles estão se perdoando, o outro está preso. Tá? Então, eu penso dessa forma, mas é um pensamento muito pessoal. Boa tarde. Eu gostaria de fazer uma intervenção, se possível. Roberto, pode falar. Boa tarde. Eu primeiro quero parabenizar a Rossana, inicialmente pela iniciativa dela, eu vejo um tanto inovadora, porque nós, médicos, obstetras, não estamos muito acostumados a discutir esse tema de maneira tão aberta e tão corajosa como você está tendo agora, Rossana. E, dentre todas as coisas muito importantes que você falou para todos nós, me chama a atenção a necessidade, que eu já propus aqui no meu estado, eu sou da Paraíba, de que não só as maternidades, mas todos os serviços de urgência e emergência da nossa rede, elas estivessem, de alguma forma, preparadas para identificar esses casos de violência, que, como você colocou muito bem, Rossana, a maioria das vezes vem camuflados com outras justificativas, né, como uma queda. Né? E eu queria lembrar que já é lei a obrigação do médico notificar a autoridade competente, mesmo contra o consentimento da mulher, que ela está sendo agredida. Então, fica essa observação, eu gostaria que vocês comentassem. Para o médico ultrapassar os limites da relação médico-paciente, do ponto de vista ético, muitas vezes é um pouco complicado, mas em situações como essa, quando interesses maiores sobrevêm àquela da relação médico-paciente, nós temos essa obrigação. Oi, Roberto, saudade de você aí, dessa Paraíba linda, né? Faz tempo que a gente não se vê por conta da pandemia. Eu acho que, assim, essa questão da
da notificação da violência, eu acho que ela passa por vários pontos, inclusive sobre pontos não só éticos, mas também culturais, né? Por isso que eu coloquei aquela situação de que ninguém mete a colher, né? Aquela impressão que as pessoas têm que a violência pode ser pior, né? Então, eu acho que nós precisamos encarar situações de formas diferentes, mas só temos que tomar cuidado para isso não ser revertido da forma contrária, né? Que as mulheres tenham medo de denunciar a violência no ambiente médico. Mas eu também acho que isso é uma questão cultural, né? Porque ninguém discute quando chega uma violência infantil, a gente ser obrigado a notificar, né? Então, eu acho que assim, é um tema super complexo, que eu acho que a gente tem que discutir cada vez mais, né? Porque tem que tomar cuidado, porque isso pode afastar a mulher do sistema de saúde, e aí ela não vai conversar sobre aquilo de forma nenhuma com ninguém, e isso pode aumentar a chance de um feminicídio, né? Então, a gente precisaria ter isso muito bem casado com o sistema judiciário para que as medidas eficazes fossem tomadas. Porque, por exemplo, se for denunciado, e aí vai abrir um processo, e a pessoa vai ter que continuar morando na mesma casa com quem agrediu ela e ela denunciou, não vai dar certo, né? Então, eu não acho errada a lei, mas eu acho que ela precisa ser estruturada para que ela seja efetiva, né? Porque eu tenho um pouco de medo disso. Esse é meu único medo em relação a isso. Mas acho que tem situações onde, se você não fizer alguma coisa, você está vendo que a próxima é a pessoa morrer, né? E lembrar também que, assim, não é que vai de um empurrão para um murro no olho, pode ir de um empurrão para um tiro, né? Eu acho que isso é importante também. Fala, Roberto. Não, é um assunto muito delicado, mas o que a gente vê, segundo todas as estatísticas, esses números só têm aumentado no nosso país, só têm aumentado. E sempre que eu discuto esse assunto, eu tenho a impressão que todos nós ficamos com muita dificuldade de entender qual a melhor forma de intervir. Baseado, digamos assim, nessa história do ciclo da agressão que cada vez mais se intensifica, que vai acabar em morte, de alguma forma, mal comparando, Rossana, é como você pegar uma infecção logo no início e você tem que fazer logo um antibiótico para ela, né? Então, se existe uma relação tóxica entre um casal e uma das partes está sendo agredida de maneira reiterada, não existe solução senão isolar e retirar o agressor dessa história, né? E, como você bem colocou nesse ponto, eu concordo totalmente com você, o tratamento que se dá ao agressor é um outro assunto, né? Mas o mais importante, talvez, seja nós interrompermos esse ciclo de violência e, do outro lado, muito mais difícil ainda, nós melhorarmos a cultura masculina, machista que nós temos. Eu costumo dizer que é um termo que eu usei aqui, que é a Milton Teixeira, que eu me desconstruindo enquanto homem, porque nós crescemos aprendendo uma série de coisas que são erradas, e só agora a gente reconhece, até com certo constrangimento, mas até que essa cultura ela se transforme completamente, algumas medidas mais fortes têm que ser tomadas. E essa talvez tenha sido uma sugestão, né? Já existe na prática, por conta dessa inquietação. Não, obrigada pela contribuição. O Helder falou uma coisa aqui, Adriana, que eu achei super legal, assim, é muito importante a educação das crianças, meninos e meninas, sobre violência doméstica para quebrar a história natural,
né? Eu acho super importante e sabe que eu acho uma coisa... No Brasil, a gente tem uma cultura... O Roberto já esteve na França, e na França tem uma coisa que a gente tinha que colocar aqui no Brasil, tá? Na França, se você incomoda alguém com alguma coisa, a pessoa olha para a sua cara e fala, eu não gostei do que você fez, né? No Brasil, a gente não faz isso. Então, por exemplo, quando a gente vê alguém sendo grosseiro com alguém, que é uma violência psicológica, você não vira para a pessoa e fala, eu não quero que faça isso. Tá? Eu não gosto que faça isso, eu não quero isso na minha frente. Então, a gente é tolerante com isso que acontece. Então, eu concordo totalmente, Helder, que a gente tem que educar os meninos e as meninas sobre a violência doméstica e, principalmente, sobre a violência psicológica, né? Que é a história de se está desqualificando a sua mãe, não, ela é minha mãe, eu não gosto que fale assim dela. Né? Eu acho que a gente consegue quebrar muito diferente de quando você está numa situação... E tem uma outra coisa também que a gente tem que fortalecer as pessoas, as pessoas mais sábias conseguem terminar um casamento quando ele termina, e não muitos anos depois. Porque quando a pessoa termina um casamento na hora que ele termina, né, e não muitos anos depois, o respeito se mantém. O relacionamento dos filhos se mantém bom, tanto com o pai quanto com a mãe, né? Mas muitas vezes isso passa do limite. Então, isso, se você tem uma situação onde você já tem uma violência física, né? E nós vamos ter que tratar dessas crianças que estão vendo violência física na casa delas. É um assunto que também achei super importante, que acho que foi a Mônica que colocou aqui, né? É um trabalho em rede, a saúde sozinha não consegue ofertar o apoio necessário, não consegue mesmo. Por exemplo, você pode ter um aluno que está indo mal na escola porque está vivendo uma situação de violência dentro de casa. A escola vai ter que descobrir isso. Mas só que não adianta ela chamar o pai e a mãe e falar, vocês estão brigando muito? Estamos. Seu filho vê uma situação de violência em casa? Vê. Olha, isso está interferindo aqui, ele está sendo violento. Gente, qual é a resolutividade disso? Nenhuma. Né? Esta criança precisa de cuidado especial para ela poder falar o que ela está sentindo, daquilo que ela está vivendo, quais são as dores que ela tem. Então, eu concordo totalmente, Mônica, que assim, tem que ser algo muito maior do que o que a gente está fazendo, e por isso que várias vezes na apresentação eu coloquei algumas coisas para vocês, voltada para uma situação de profissional de saúde e outra da nossa postura como um cidadão, né? O que a gente faz para combater isso como pessoa? E eu acho que a gente tem que olhar para isso também. Doutora Rossana, eu queria, para dar continuidade à sua fala, chamar a Sandra Andreoni, que está aqui conosco, ela representa, conselheira no Conselho Estadual da Condição Feminina, para contribuir conosco, Sandra. Boa tarde a todas e a todos, né, que estão aí. Muito feliz, doutora Rossana, como sempre a senhora faz um trabalho maravilhoso, é a mulher a favor da mulher, é muito gostoso, sabe, ouvir toda a sua experiência, né? E a cabeça funcionando cada vez mais no sentido, o que podemos fazer, né? Isso é extremamente importante, né? E nessa comemoração do Dia Internacional da Mulher, ter uma mulher, né? Como tantas outras, né? Que estão também, né? nessa live, enfim, de trabalho. A Adriana também é uma mulher maravilhosa, né? E a gente aqui, né, podendo estar
dando pingo, né? Nó em pingo d'água para poder fazer tudo que tem que ser feito. A pandemia realmente fez bastante estragos com a saúde, né? E também estragos em relação ao SUS, que a gente está com uma série de dificuldades, né? Mas que, se Deus quiser, esse problema vai ser... Nós vamos ultrapassar esse problema para voltar à normalidade das coisas, né? Então, parabéns, e em outra ocasião estaremos juntas novamente, e falo aqui em nome também da delegada Rose, a presidente do Conselho Estadual da Condição Feminina, tá? E de todas as conselheiras. Então, parabéns, viu? Muito obrigada. Obrigada, Adriana. Obrigada, Sandra. A doutora Cláudia Giácio colocou vários documentos, cartilhas. Você gostaria de falar, doutora Cláudia? Cláudia, se você estiver falando, está fechado. Gente, desculpa. Parabéns, Rosana, maravilhosa aula, amei, divino mesmo. Gente, olha, eu vou falar um negócio para vocês. Eu sou um pouco privilegiada, por quê? Porque quando eu percebo no hospital, o qual eu trabalho, no puerpério, que algo está acontecendo, eu estou aqui do lado do pessoal da violência na prefeitura. Então, eu já pego... Porque, veja, a gente tem muita situação de violência contra a mulher com os imigrantes, com essa população dos bolivianos, dos haitianos, dos angolanos, que assim, é uma coisa gritante. Por exemplo, o boliviano entra, a mulher não fala, só ele fala, né? E teve um caso muito interessante no nosso hospital, que uma das auxiliares de enfermagem, que eu conheço há muito tempo, uma técnica de enfermagem que eu conheço há muito tempo, ela chegou para mim e falou: doutora, eu presenciei uma cena de violência no elevador de um marido, ele era angolano, contra a mulher. E ela veio tremendo falar comigo, e eu fui tocar aquilo para frente. Na hora que eu fui tocar e fui falar com a chefia da enfermagem do hospital, tal, o pessoal falou assim: mas só o relato de uma técnica de enfermagem, de só uma pessoa, eu vou confiar? Não, minha amiga, espera um pouquinho. São pensamentos como esse que faz com que a violência não acabe. Como assim? Só uma pessoa falando? Como assim? Né? Então, vocês vejam como o assunto intimida, as pessoas não querem se meter, não querem se comprometer. Talvez porque não saibam aonde ir. Por isso que eu coloquei esses links da prefeitura, com a autorização aqui da Cássia, que faz a violência aqui, uns links da própria prefeitura que encaminha, porque talvez a pessoa está naquela situação e ela simplesmente não tenha conhecimento e não saiba como desenrolar aquilo. Também porque não quer se comprometer, né, gente? Mas eu já pensei muito sobre isso. Será que eu vou fazer medicina? Eu vou abrir uma loja de roupa no shopping. Ainda penso sobre isso às vezes, sabe? Mas a partir do momento que você escolheu estar nisso, veja, isso não é só quem está na loja no roupa no shopping também. Se é uma violência, tem que, como se fala, denunciar a violência, é outra coisa. Mas eu penso assim, se a gente não está pronto para assumir responsabilidades, então a gente não está pronto para ter a prática médica, a prática da enfermagem ou qualquer outra prática. A vida é isso. Então, a gente tem que estar atento aos sinais, mas quando nos deparamos com a situação, a gente também tem que estar pronto para agir. Por isso que eu coloquei esses links que a Cássia me indicou, ela estava na reunião, ela foi para outra, para as pessoas tentarem entender, bom, a partir desse momento, foi o que você falou, Rosana, o que eu vou fazer com essa situação? Né? Então, hoje em dia, a gente tem uma ferramenta, a gente está aí na 4ª Revolução Industrial, a informação na palma da mão. Então, vamos lá e vamos no Google e vamos ver o que nós vamos fazer, gente. Hoje é muito mais fácil, muito mais rápido, né? Era isso que eu queria falar, e por isso que eu coloquei os links que eu espero ajudar alguém aqui no município que precise, gente. E se precisar, pode ligar aqui na SMS, na Saúde da Mulher, que a gente encaminha para a Cássia, viu? Tá? Obrigada, gente. Obrigada, Cláudia. Obrigada, doutora Cláudia. Muito importante a gente saber da rede, saber da constituição de documentos, do caminho, saber que tem
um trabalho já iniciado e que pode servir de exemplo para outros lugares que não tiverem isso. Muito obrigada a você e a Sandra pela participação. A Janaína colocou aqui que esse ano estamos cumprindo o plano de ação contra a violência sexual e doméstica no DRS de Ribeirão Preto. É uma das ações... É o comitê onde todos os pares estão se conhecendo e estamos todos os momentos divulgando os fluxos. E, doutora Rossana, muita gente está pedindo sua apresentação. Eu já coloquei, Adriana, vê se o pessoal está conseguindo baixar. Eu coloquei aqui 3h15. Ah, tá. Está aparecendo? Não, gente. Tá? Tá Beleza. sim, tá sim. Tá aparecendo sim, a gente já conseguiu Tá sim. abaixar. Que bom. Então tá bom. Pessoal, mais alguém tem alguma pergunta, alguma contribuição? A Sherla, enfermeira, excelente tema. Só a partir de discussões como essa será possível a mudança cultural. Temos uma sociedade ainda muito machista e por muitas vezes as mulheres não enxergam o início da violência psicológica e futuramente será física. Mais uma vez trazendo aí o ciclo, né? A Mônica colocou palavras de sabedoria, é importante não sermos tolerantes com desrespeito, a desqualificação, que muitas vezes estão travestidas de brincadeira. A Kênia, doutora Rossana, que explanação e abordagem valiosa, obrigada por nos fazer enxergar a violência doméstica com outro olhar. Gratidão, Deus abençoe sua missão. Ninguém mais, pessoal, com dúvidas, contribuição com o tema? Bom, dado o avanço do horário, acho que é um tema que não se esgota. Gostaria de dizer que o nosso cronograma continuará intenso aí e a doutora Rossana passou, né, o fomento, a responsabilidade deste núcleo de discussões, não só para a USP de São Paulo, mas também hoje a partir de hoje começam a fazer parte do cronograma a USP de Ribeirão Preto, Unicamp, Unesp, Escola Paulista de Medicina, e não esqueci ninguém, né, doutora Rossana? Não, né? Então, perfeito. Então, teremos as universidades e a Escola Paulista conosco, contribuindo aí para a continuidade desse núcleo tão importante para o nosso SUS. Dito isso, quero agradecer a presença de todos e passo as considerações finais para a doutora Rossana. Gente, eu acho que nas considerações finais, né, eu queria, na verdade, parabenizar todo mundo que luta por uma igualdade de gênero, né, as várias mulheres que estão aqui, os homens que também estão se inserindo nessa questão, e dizer que 8 de março seja sempre um dia de luta, né? Nós temos várias situações para a gente vencer. Eu não vou esquecer nunca, e não é porque a Adriana está aqui, da nossa mortalidade materna, que é vergonhosa. Dizer para vocês que, inclusive, a OMS tem discutido se o suicídio durante a gestação e puerpério não deveria ser contado como mortalidade materna, tá? Porque a gente sabe que essas são condições que pioram durante a gestação, então eu acho que a gente tem muito para pensar ainda e para trabalhar, e dizer que a gente conta com todas e todos aqui. Eu acho que hoje a gente merece uma salva de palmas adiantado para todos que estão aqui, tá bom? Obrigada, Adri. Obrigada a todos, que a gente possa, como nas palavras da Janaína, que a gente possa comemorar aí o nosso dia, todos os dias,
cada vez mais sem violência, com dignidade e respeito a todas. Boa tarde, obrigada. Gente, obrigada.